demita extremista. Como é que é isso? Fala pra gente. Um assunto muito importante, Ceará, porque o ponto é o seguinte, o extremismo, ele veste várias máscaras diferentes, né? Então, muito se engana aqueles que às vezes vão me acusar de falar, você tá falando extremista, só vale pra esquerda. Se a carapuça serviu, tudo bem, mas não tô dizendo não. Pra mim, extremista, por exemplo, é a pessoa lá, o rapaz que cuspiu na cara do ministro, da filha do ministro Fachin, né, simplesmente porque ela é filha do ministro Fachin. As pessoas têm todo o direito do mundo de não gostar de alguém, inclusive do ministro Fachin. Agora, você agredir uma outra pessoa porque essa pessoa é filha de alguém, isso não é aceitável. Isso é um extremismo. Ao passo de que outra pessoa comemorar a morte de um pai de família, que nada fez de errado a não ser ir até universidades e debater ideias, foi brutalmente assassinado. Alguém vai publicamente e fala assim, que bom que ele morreu, vai tarde. Você tá falando do Charlie Kirk. Charlie Kirk. Tá. Você quebra um pacto de civilidade importante, né? Uhum. Que é a base da humanidade, é o respeito, né? Então, se eu não tenho um respeito com a vida, logo, essa pessoa não deveria conviver em sociedade. Eu, como dono de uma companhia privada, eu tenho o direito de escolher quem vai ficar na minha companhia ou não. Você comemorar a morte de alguém, coloca a marca da companhia em xeque, porque se alguém trabalha aqui na minha companhia, comemora a morte de alguém inocente, logo alguém pode falar, a turma lá do G4 tá comemorando a morte de gente inocente, eu quero demitir essa pessoa e eu tenho direito. Inclusive, se você pede a morte de alguém, como fizeram comigo, né, falar, Thales Gomes deveria morrer. Já pediram a sua morte, cara? Algumas vezes, eu tenho processos criminais aí correndo em cima dessas pessoas que publicamente foram lá pedindo pra eu morrer. Simplesmente porque eu defendo o que é certo, né? O que foi que você defendeu no dia, na época? Por que exemplo, essas pessoas... tem que demitir extremistas. Você fala, você deveria morrer, deveriam dar um tiro na sua cara. Eu tenho processos, todas essas pessoas montei um time jurídico. A partir de agora, quem me chamar de fascista, quem me chamar de nazista, qualquer um desses istas que eles têm mania de chamar, né? Parece alfabeto de criança, né? Tem 3 palavras que servem pra tudo. Então, qualquer um desses istas, meu time jurídico vai processar, não tem acordo, vai até o fim. E me acusou de qualquer coisa que eu não fiz, vai processar. Desejou minha morte, artigo 147 do Código Penal, vai responder criminalmente. Então tudo bem, eu tenho dinheiro, recurso e time para poder fazer isso. Espero que a pessoa que esteja fazendo tenha também. Vamos para cima. Por quê? Porque quando um extremista começa a reduzir, o Ceará é fascista. Por quê? Porque ele é pai de família. Logo, a família é fascista e quem é pai de família tem que morrer. Por muito tempo a gente ouviu esses absurdos e falava assim, tudo bem, esse cara não sabe nem o que tá falando. Só que o problema é o seguinte, eles ficam te chamando de fascista. Daqui a pouco, tem um doente da cabeça que acredita. Ele fala assim, ué, se ele é fascista não é do mal, logo tá tudo bem eu matar o Ceará. Aí vai te dar um tiro no pescoço, como aconteceu no Charlie Kirk. Ou seja, o sangue do Charlie Kirk está nas mãos de todas as pessoas, jornalistas, ativistas, que acusaram aquele homem inocente, pai de família, de fascista, de nazista, de racista, ou qualquer um desses istas que eles ficam inventando para adjetivar uma pessoa que eles não concordam com aquilo que ela está falando. Isso tem que acabar. Então eu recomendo para você, para qualquer um que está nos assistindo, se em algum momento você for caluniado, indevidamente acusado de algo que você não é, processe, use a lei, não revide com agressão, porque senão aí realmente você tem uma quebra de um pacto civilizatório, eventualmente a gente entra numa guerra civil, não é o que a gente quer. Mas corra atrás dos seus direitos, essas pessoas precisam ser educadas. Já que em casa não aconteceu essa educação, tem que acontecer na rua. Perfeito. Agora, você falando disso, há quanto tempo existe esse movimento que você criou e se já gerou resultado? Tem algum empresário já demitindo o cara que é extremista, seja dos dois lados, né? Porque o extremismo está aí dos dois lados. Claro. Sim, esse movimento aí tem algumas dezenas de milhares de assinaturas. Eu fiquei sabendo de algumas milhares de demissões que aconteceram, então a gente criou um website lá onde as pessoas podem subir prints de outras pessoas que estão desejando a morte de alguém, comemorando a morte de alguém, e aí com isso esses empresários podem ir lá e falar, bom, eu tenho uma prova aqui que esse cara trabalha na minha empresa, tá falando que o Charlie Kirk deveria ter morrido mesmo, e ele tem uma escolha de querer ficar com essa pessoa ou não. Bom, imagina que, sei lá, tem um funcionário na minha casa lá, é o jardineiro da minha casa, ele entra lá em casa e fala assim, todas as famílias abastadas de São Paulo deveriam morrer.
E o cara tá lá trabalhando com a tesoura na minha casa. Isso não parece muito certo deixar um cara desse na minha casa, né? Eu vou demiti-lo, né? Então, o que eu recomendo para todo empresário que tá me assistindo, todo líder, é falar, não aceite extremismo na tua companhia, tanto importa o lado, se for de direita ou de esquerda. Então, se alguém virar e falar amanhã assim, o Lula deveria morrer, nossa, tomara que esse cara morra e não concorra ano que vem. Eu, particularmente, não gosto do Lula, acho que ele faz muito mal pro país. Mas eu não acho que é certo desejar a morte dele. Né? Então eu não concordo. Se algum funcionário fizer fizer isso, ele vai ser demitido. Porque, de novo, você cria uma rachadura moral, você rompe um pacto civilizatório que daqui a pouco a gente vai, cara, desembocar numa guerra civil.